Departamento de Ciências da Comunicação, FCSH, UNL. Agradeço a oportunidade de estar aqui também. Esta não é de toda a minha área de estudo, eu sou apenas uma curiosa. E por isso, pronto, mais uma vez agradeço a oportunidade de estar aqui, porque eu de facto estou fazendo doutoramento em violência juvenil no cinema, portanto não tem nada a ver com cibercultura, mas sou de facto uma curiosa, gosto de ler e pronto, o livro do KD, portanto, foi um dos primeiros livros que eu li que se calhar mais me marcou, e o Blade Runner também, um dos filmes também que me marcou também bastante, e por coincidência, na altura em que saiu o Colóquio, eu estava a ler a crítica da razão cínica do Dr. Sloterdijk e achei que se calhar poderia fazer uma leitura cruzada entre as duas obras e o filme, com o tema de fundo das representações do colonialismo e racismo. Portanto, é uma leitura de uma curiosa, espero que seja de alguma forma interessante, mas não é de todo uma especialista. Portanto, logo no início da obra de KD, o leitor mergulha num contexto contraditório de familiaridade e estranheza, num futuro distópico e pós-apocalíptico, mas relativamente próximo, onde o homem se debate com questões de sobrevivência, mas também ontológicas. A tecnologia, poderosa e assustadora, invade fatalmente todos os aspectos da sua existência. No mundo povoado por animais artificiais e androides, a ironia cresce pela necessidade do ser humano recorrer à tecnologia para melhor se distinguir do androide. E é através de um aparelho eletrónico, que no livro é o Penfield, que estimula o cérebro para criar sentimentos e sensações enquanto se ilude sobre o controle da máquina, já que aqueles podem ser, portanto, os sentimentos e as emoções podem ser selecionados pelo próprio utilizador ou então através de um despertador que faz parte do campo. As descrições e situações ambíguas que envolvem a relação entre tecnologia e ser humano afastam o texto de uma certa rigidez de seriedade formal e introduzem um tom de ironia absurda, encaminhando o leitor para um universo mais prankster, apesar do ceticismo preeminente. Mais do que obter respostas, a obra abre-se para uma série de possibilidades, num jogo de paradoxos, e o autor aproxima-se por isso daquilo que Sloterdijk classifica de quinismo, ou seja, um cinismo insolente que provoca o riso quando o processo de verdade sofre uma tensão moral e até então desconhecida. O mundo do controle dos desejos e comportamentos humanos por uma máquina minúscula é levado a várias vezes a um absurdo extremo. Por exemplo, quando Deckard seleciona a business-like professional attitude, logo no início da obra, enquanto a mulher prefere uma 6-hour self-accusatory depression, ou quando Deckard a aconselha a marcar o número 888, The Desire to Watch TV, no matter what's on it. Os efeitos nefastos da tecnologia não são expostos como uma energia evitável, mas permeados pelo absurdo. Não se pode viver com ela, mas não se pode viver sem ela. Se por um lado representa um perigo iminente, porque impede a compreensão da verdadeira essência do ser humano, ou seja, o pensamento de uma preocupação ontológica que deve estar no cerne da evolução humana, por outro, a insensibilidade pela tecnologia é uma das características dessa evolução. E Heidegger, a esse respeito, diz: Everywhere you remain free and chained to technology, whether we passionately affirm or deny it. Apesar da degradação do planeta e da sua possível devastação, os humanos estão cada vez mais dependentes da tecnologia para sobreviver como espécie. Se responsável por uma crescente humanização, assume-se também indispensável na construção de um novo paradigma que restabeleça a relação entre o homem e a tecnologia, permitindo uma compreensão e discussão mais profícuas sobre os valores éticos, em vez da sua eficácia no controle e na ilusão de um melhor conhecimento do mundo. Heidegger defende que o grande perigo da tecnologia advém do enviesamento do conhecimento da essência do humano, excluindo outras formas de pensamento. Daí a importância de questionar a sua essência, para além da sua funcionalidade prática. E então ele diz: The closer we come to the danger, the more likely to the ways into the saving power begin to shine, and the more questioning we will become. For questioning is the pity of thought. A relação do homem com a tecnologia é funcional e cultural. É através dela que
que o homem exerce, ou tem essa ilusão, como ao contrário, o seu poder sobre o mundo que o rodeia. Quanto melhor a dominar, melhor proveito pode tirar dela. Mas, e quando a máquina deixa de ser funcional e foge ao controle humano? De acordo com Sims, esta questão adensa-se se pensarmos no Android como both user and instrument, subject and object. À medida que a ação progride na obra, Deckard começa a revelar uma capacidade empática para com alguns androides. Ele diz: I wonder if any human has ever felt this way before about an android. Quick said, I took a test, one question, and verified it. I began to empathize with androids, and look what that means. Primeiro com propriedade, depois, e mais importante, como forma de pensar a essência da tecnologia, os androides existem irremediavelmente como artificial ligado ao humano. A tecnologia desloca o que é naturalmente humano, transformando em algo obsoleto. A miscigenação entre artificial e natural equaciona a possibilidade de uma outra raça, uma raça pós-humana. Paradoxalmente, aumenta a ansiedade pela definição do que é verdadeiramente humano, excluindo aquilo que não é. A partir daqui gera-se uma tensão permanente e irresolúvel, tendo como consequência imediata a new racism, based on old ways of thinking about people. O androide, figura híbrida, metaforiza as limitações do humano e as contradições de uma ideologia concentracionária, onde uma percepção da realidade é sempre mais importante do que a própria realidade. Depois da catástrofe causada pela guerra nuclear, a população é encorajada a emigrar para as colónias, restando na Terra apenas aqueles que são classificados de biologicamente inaceitáveis, aqueles que são uma ameaça para a raça humana. Como incentivo à colonização, o governo oferece um androide para uso pessoal, como constantemente é publicitado na televisão e nos vários meios de comunicação social. Seres sintéticos e desprovidos de ética ou moral, considerados máquinas, os androides devem ser eficazes, nada mais. Quando isso não acontece, ameaçando o propósito da sua criação, devem ser eliminados. E é isso que Deckard diz a Rachel. A humanoid robot is like any other machine. It can fluctuate between being a benefit and a hazard very rapidly. Mas a definição de humano, por oposição a não humano, ultrapassa esta simples dicotomia binária. Ao longo da obra, a fronteira desloca-se e torna-se ambígua, contraditória e irónica. Isadora, um ser humano que ajuda e nutre uma simpatia pelos androides, é classificado chickenhead, a special, que, apesar de ser humano, tem características subhumanas, isto é, tem uma inteligência inferior à média e, por essa razão, é-lhe interdita a possibilidade de migrar. Votado ao ostracismo e ao isolamento social, ele só habita um prédio suburbano decadente e abandonado. Mas é ele que manifesta uma verdadeira e natural empatia pelo outro, ao contrário da maioria dos humanos, que, não raro, necessitam de recorrer à tecnologia para conseguirem manifestar empatia. A característica que distingue os androides pelos seus semelhantes. O artificial e o natural, o humano e o não humano, o mecânico e o orgânico sobrepõem-se e confundem-se, embora persista na obra uma aparente tentativa de vincá-la como forma de uma organização social e moral. Importa, no entanto, relembrar que, para K-Dick, o androide é um ser orgânico, mas que representa uma ameaça, uma vez que não responde emocionalmente à presença do outro. Contudo, Deckard, incumbido de os abater a frio, não demonstra inicialmente qualquer compaixão. Pode então um humano confundir-se com um androide? Afinal, o que os distingue verdadeiramente? A obra levanta a questão, sem nunca a resolver. A narrativa desenvolve-se por vezes de forma elíptica, deixando o leitor numa posição de desconforto, pois desconhece a informação necessária para fechar a narrativa. O que escultou a guerra nuclear? Quem foram os intervenientes? Como surgiu o mercearismo? Porque não podem os androides regressar à Terra? São todas questões que surgem ao longo da obra e que nós nunca sabemos as respostas. Construídos com propósitos utilitários, os androides são publicitados através da valorização da sua capacidade de trabalho, tal como os escravos na América antes da Guerra Civil. Um certezinho da obra que diz: The TV shouted, duplicates the eloquent days of the pre-Civil War Southern states.
Either as a body servant or careless skilled hands, the custom-tailored humanoid robot designed specifically for your unique needs, for you and you alone, sendo-lhes recusada a possibilidade de uma vida e intimidade além da sua, de uma vida e uma identidade para além da sua funcionalidade prática. A revolta surge precisamente na busca da liberdade para conseguir essa identidade. Inicialmente criados como soldados de guerra, seriam depois aperfeiçoados, tornando-se o móvel do programa de colonização. Juridicamente reificados, ficam sujeitos à condição de escravos, evitando questões de ordem ética e moral à ideologia vigente, como aponta Sims. Of course, the logistical reason empathy is not extended toward androids is that it would become morally complex to have the androids serve as slaves on the colony planets. O poder corporativista das grandes empresas sobre o indivíduo torna narrativa, e a questão da alienação do indivíduo e por extensão do trabalhador surge em vários momentos, questionando o poder do capitalismo na sociedade, quer através da continuação dos valores conservadores que regem as relações familiares. Portanto, Deckard na obra, é o elemento que trabalha, a mulher está em casa, quer este poder económico e político. A multinacional Rosen é a maior empresa responsável pela produção dos androides, que, embora independente do governo, está fortemente ligada ao programa de colonização. Os interesses comerciais sobrepõem-se, portanto, às questões éticas que o desenvolvimento da tecnologia implica. Quando Deckard confronta Eldon Rosen sobre a necessidade de produzir androides tão perfeitos e que, por isso, tão facilmente confundidos com humanos, Rosen responde friamente: "We produced what the colonists wanted. We followed the time-honored principle underlying every commercial venture." No filme, Carl, isolado na sua torre, responde a Deckard: "Commerce is our goal here at Tyrell. More human than human. That's our motto." A relação entre a luta pela liberdade e a luta de classes é emprestada da ideologia marxista e ressurge na obra como uma questão filosófica essencial. E diz Butler, e na obra diz na página 124: "You should note the behavior of Rick and Jonas workers and how they are to some extent alienated by the work that they do. The androids, of course, are also workers who have slipped their shackles and returned to Earth." Deckard pode bem personificar o cínico da sociedade futura, aquele que, fazendo parte de uma instituição em cujos princípios e valores deixa de acreditar, mas que continua hipocritamente a praticar, não obstante o pessimismo continue a sua existência e a sua atitude perante a vida. Numa sociedade que assenta numa esquizofrenia social, onde todas as justificações éticas e morais parecem ser de cariz económico, as incertezas ideológicas são assumidas e perpetuadas pelo sistema. Numa posição de autoridade, não pretende, contudo, questioná-lo. Desta posição ambivalente, mas necessária, surge o confronto. São os androides que desmascaram o embuste do mercearismo, o do Buster Flanders, que afinal é um androide. Mas nada vai mudar. Uma sociedade a definhar com a escatologia de verdades que chegaram a ser absolutas, de outra forma não se teria chegado à destruição do planeta, a vida surge irremediavelmente mergulhada na fragilidade e na mesquinhez do cotidiano, potenciadores de depressão e de pessimismo. A vida, no entanto, necessita de ser realojada noutro paradigma da racionalidade. Há que descobrir, como diz Sloterdijk, o corpo vivo como antena do mundo, sem o pretensiosismo da razão. Sem a qualidade crítica e do riso, o indivíduo não conseguiria lidar com o absurdo e poder instalado, tornando-se um mero concurso apático. A imigração para as colónias não resulta de uma gesta empreendedora que faça sobressair a superioridade do homem, mas antes de uma necessidade inevitável e desesperada. A brutalidade dos mídias impõe-se para levar a cabo também a falaciosa façanha, porque sem uma ideologia sustentada, a propaganda que apelou aos fins pelos meios supera qualquer ideologia, transformando-se num instrumento de sedução e enriquecimento, como é uma expressão de Sloterdijk. O androide, ironicamente, é aquele que se subleva contra o poder instituído. O homem, o ser social, característica que distingue do androide, consente passivamente a perda da sua liberdade individual e aceita a sua condição pela ilusão, que passa a ser a sua realidade. O espetáculo da falsa vida, como diz Sloterdijk. E diz Deckard na obra: "Mercer is imperfect,
he said, unless reality is a fact. Mercer pode bem representar o grande inquisidor, o protótipo do cínico político moderno. A sua antropologia amarga sugere que há que enganar o ser humano que o quer ser. O humano precisa de ordem, diz Sloterdijk. A ordem precisa de dominação. E a dominação precisa de mentira. Desta forma, o sujeito, um cínico de falsa consciência esclarecida, torna-se alguém imune à alienação. A catástrofe acontecida parece ter ditado o fim de uma identidade livre, em prol do engajamento no inconsciente coletivo. A verdade já não tem salvação, como diz Descartes. Don't you see, there is no salvation. Then what's this for? Rick demanded. What are you for? To show you, Wilbur Mercer said, that you aren't alone. I'm here with you and always will be. Go and do your task, even though it's wrong. O cínico pode ser entendido como um caso limite de melancolia, mas o seu aparato emocional é suficientemente elástico para, apesar de nunca renunciar aos seus objetivos, ter também as suas dúvidas. É o que acontece com o Descartes. Continuará a trabalhar e a desempenhar as suas funções institucionais, não sendo essa atitude de ingenuidade ou estupidez, apenas uma convicção inabalável de que esse é o caminho a seguir, na ausência de uma alternativa clara ao status quo, uma aspiração ao conforto psíquico da pertença incontestável. Mas, claro, quem contesta não pode pertencer, e a justificação já não pode ser a verdade capaz de distinguir humanos de não humanos. Essa verdade deixou de existir, como desabafa Descartes. So much for the distinction between authentic living moments and humanoid constructs. A mentira, experienciada como verdade, assume-se como manipulação. Nesse sentido, os androides, excluídos da sociedade, são os que recusam as ideologias do poder. Não através da argumentação ou retórica, mas de forma pragmática. Há, no entanto, também um paradoxo moral. Os androides, depois da sublevação, querem fazer-se passar por humanos. O termo passing, que era um termo que foi utilizado relativamente à questão durante o colonialismo e tinha a ver, portanto, com todos aqueles que não eram brancos, portanto, que tentavam fazer-se passar por brancos. Portanto, eles tentam fazer-se passar despercebidos na sociedade que os rejeita. É a questão essencial de sobrevivência, como aponta Sloterdijk, o maior de todos os desaforos morais e, simultaneamente, o mais inevitável de todos, é o de ser um sobrevivente. Por isso, sonham com uma vida. In actuality, it had probably been a manual labor, a field hand, with aspirations for something better. Do androids dream? Rick asked himself, evidently. That's why they occasionally kill their employees and flee here, a better life, without servitude, diz Dick na página 157. Num futuro ecologicamente expressado, os humanos manifestam uma imensa preocupação com a extinção dos animais, mas a sua humanidade faz também da negação do que existe de animalesco no mais fundo do ser humano. O body hunter, portanto, que é o Descartes, é o caçador. Os androides são os caçados, num jogo de perseguição sem tréguas. But I hunt them, diz Dick na página 51. A humanidade constrói-se pela ordem, racionalidade e moralidade do animalesco manifesta-se como uma ameaça da irracionalidade e o romper do caos. É o combate entre o bem e o mal. No filme, a associação do replicante ao animalesco é constante, tomando o paradigma moral subjacente ao racismo e à escravatura do século XIX. Depois da fuga, os replicantes imiscuem-se com os das classes sociais mais baixas e, ao serem caracterizados, são destacadas a sua força física, Leon é um combat loader, a bestialidade, Zara é a beauty and a beast, ou a sexualidade. Por isso, é uma basic pleasure model. O Betty, o mais inteligente de todos e provavelmente o líder, é também o mais perigoso, mas nem isso faz com que ele escape a uma categorização negativa. Há uma certa infantilidade e também uma bestialidade que condiciona o seu comportamento. Mas as representações de racismo estendem-se também a todas as etnias não caucasianas. Isto agora já mais especificamente sobre o filme, vamos ver só um enxertozinho. Numa metrópole de uma diversidade de línguas e culturas, sobressai, no entanto, a intolerância e discriminação. Brian fala dos little people, expressão que esconde, como afirma Clark, o medo da etnicidade nas cidades. A cidade é sempre representada na verticalidade, sugerindo claramente a divisão social e racial.
O final do filme não corresponde ao final da obra de Dick, mas em ambos permanece a invisibilidade do problema, talvez porque seria aligerar uma questão demasiado complexa e que nem a ficção pode fechar. O saber da ambivalência, como diz Sloterdijk, reconhece que há um grão de areia na engrenagem e alerta sobre a arbitrariedade moral no mundo de vítimas e carrascos, que, por secularização, o espetáculo das leis e dos sistemas persistirá, porque existe sempre a possibilidade, por mais ridícula que possa ser, de defender o reduto da humanidade face à técnica. E eu trouxe aqui um certezinho, dois pequeninos, só da parte final, em que precisamente é a perseguição, que é o Decker, que é o Body Hunter, do Roy Batty, mas depois, como vemos, altera-se a situação. Portanto, o Body Hunter torna-se enloucaçado, portanto, vai ser o Roy Batty que vai andar atrás de se pudesse. Vamos passar aí. Vai sair daqui. E a questão. Eu escolhi só este cerco, precisamente depois já há uma situação mesmo específica em que o Roy Batty confronta o Decker sobre a questão do que é ser um escravo. Né? E a situação. É que a gente tinha colocado ali um pause, mas. Também é muito pequenino, são dois certezinhos, depois vou passar, já está muito. Esse aqui não. Portanto, isto aqui como. Há várias versões do Blade Runner, não é? Muita coisa sobre o Blade Runner. Portanto, é uma obra realmente tal como o livro. O livro 31. Só que digo nada. É uma versão como é importada naqueles filmes. Já está. Há um bocadinho nada. Gostaram do som? Sim. Portanto, supostamente a parte que vimos é exatamente essa do confronto, portanto, a inversão dos papéis e o confronto do Roy Batty. Ele diz, quite an experience to live in fear, isn't it? That's what it means to be a slave. Mas, pronto, dando esta pergunta técnica. Estou a saber uma versão agora do filme. É uma matéria injetável. É, exatamente.